Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. Os índices asiáticos negociaram então em terreno positivo esta manhã. Os índices chineses, portanto, voltaram a reabrir esta semana depois das festividades do Ano Novo Lunar Chinês, que manteve os mercados encerrados até ao dia 4 de fevereiro. E hoje voltaram a negociar então, aliás ontem voltaram a negociar e hoje a negociar então em alta, conforme estamos a ver aqui no nosso Market Watch, com os índices chineses em forte valorização. Na Europa o sentimento é também positivo no dia de hoje, com os índices a negociarem no verde e nos Estados Unidos também para já os futuros a negociarem em ligeira alta, a perspectivar então uma abertura em alta dos respectivos índices. Com algumas notícias, nomeadamente que o secretário de Defesa dos Estados Unidos deverá visitar então o Panamá em abril e que a autoridade do Canal do Panamá negou então no dia de ontem as alegações feitas pelo Departamento do Estado dos Estados Unidos de que os navios americanos não pagariam taxas ao passar pelo Canal do Panamá. E como é óbvio, esta declaração poderá aumentar as tensões entre os Estados Unidos e o Panamá após a ameaça de Donald Trump de poder assumir então o controle do canal. Olhando para as moedas, aqui o nosso heatmap mostra então o Yen hoje muito forte. Conforme podemos ver, apenas o rand sul-africano a ganhar a força em relação ao Yen. Isto depois de Naoki Tamura, do Banco do Japão, ter afirmado que é difícil determinar então a taxa terminal neste momento, sublinhando que a taxa neutra não tem necessariamente de ser 1%, portanto poderá ser além desses 1%, e isso a levar então o Yen a valorizar bastante no dia de hoje, apesar dos comentários sobre o aumento das taxas para 1% antes do final do ano fiscal, e havendo agora mais flexibilidade para aumentar a taxa além desse valor. Portanto, o Yen então é a moeda mais forte. Depois temos também aqui o dólar americano muito forte no dia de hoje, e do lado das mais fracas temos aqui então a Libra e também o NZD e o CHF. Olhando para o calendário económico de hoje, o grande destaque vai então para a reunião do Banco de Inglaterra ao meio-dia. É esperado então aqui um corte da taxa de juro em 25 pontos base para os 4,5%, com 8 votos a favor do corte, 1 voto a favor da manutenção da taxa e 0 votos a favor de um aumento. Portanto, será aqui o evento mais importante do dia, e depois teremos também aqui algumas declarações de membros da FOMC durante o dia, mais ao final do dia. Recordar também que Philip Jefferson, portanto da Reserva Federal Norte-Americana, disse no dia de ontem que está satisfeito com a taxa nos níveis atuais e acredita que mesmo que haja um corte de 100 pontos na taxa no segundo semestre deste ano, ainda assim a taxa permanece então a níveis restritivos e poderá continuar a ajudar a reduzir então a inflação. Olhando para as matérias-primas, começando aqui pelo ouro, muito interessante, foi aliás o trade da oportunidade de hoje, portanto formou aqui um cabeça e ombros depois de ter feito um novo máximo histórico ontem à tarde. Esta manhã europeia quebrou então, ativou o padrão, está a fazer o reteste neste momento e, portanto, se houver aqui uma vela de rejeição nesta zona, poderá trazer o ouro para baixo, sendo que o target teórico aponta para os 2837.50, mas temos também aqui pelo caminho um suporte intradiário nos 2839.50 e também o valor dos 2840, que poderá funcionar como nível psicológico de suporte aos preços do ouro. A prata também aqui a cair um pouco, portanto, depois de ter quebrado aqui esta resistência de curto prazo em alta, caiu esta manhã, portanto, para já não me parece para já interessante, poderá aqui corrigir um pouco mais se o ouro continuar a cair. O gás natural volta aqui a subir então na linha de tendência ascendente, portanto, a encontrar suporte, não chegou aqui a fechar o gap, mantém-se para já em alta. Se quebrar aqui este último máximo relativo, poderá corrigir um pouco mais em alta, portanto, atenção aqui à zona dos 3,37. Se for quebrado em alta, poderemos ter aqui o gás natural a explodir. Olhando para outras commodities, ontem tínhamos falado aqui da soja, que se confirmasse na vela diária a quebra então desta resistência, poderia ser um bom trade. Não confirmou, lá está, portanto a vela diária a ser negativa e a voltar então para dentro do range, portanto para já mantém-se em fase de consolidação. O café ontem quebrou então esta consolidação que aqui tínhamos. Aqui o género de um triângulo a quebrar aqui e também já atingiu então o target teórico
da quebra deste range, conforme podemos ver. A ser aqui atingido então ontem ao final do dia e hoje para já continuar a subir, mas está aqui um pouco esticado o preço no curto prazo, o que não quer dizer que seja suscetível de corrigir, mas no curto prazo está aqui um bocadinho esticado. Cacau a voltar para baixo, portanto desinteressante, o milho continua forte, o trigo para já lateral e os metais agora a recuperarem então, com o sentimento de apetite pelo risco a voltar aos mercados, portanto, e a abrirem com um gap em alta, cobre, níquel, zinco também com um gap em alta, alumínio, e portanto para já também sentimento bullish nos metais industriais. Olhando para os índices, aqui o DAX, ontem vimos falar que podia estar aqui a formar um cabeça e ombros, lá está, não quebrou a neckline, portanto não é um cabeça e ombros, voltou para cima e está agora a testar o máximo histórico, vamos ver se quebra e faz um novo máximo. O IBEX continua fortíssimo, ontem a vela diária mais uma vez confirmou a quebra dos 12 mil pontos em alta, se a vela semanal confirmar amanhã também poderemos ter muito espaço para subir, nomeadamente até aqui aos máximos de 2007, na zona dos 16 mil pontos aproximadamente. Também aqui o CAC bastante forte, está aqui de volta aos máximos, FTSE também novo máximo, lá está, depois da correção, e também Eurostoxx 50 está aqui prestes a quebrar o máximo feito no mês de janeiro e fazer novos máximos históricos. Já havíamos visto ontem também o target teórico do Eurostoxx 50, o primeiro target, os 101,8% da expansão de Fibonacci nos 5.425 e o segundo target nos 5.620. SP500 também aqui a recuperar, Nasdaq também, Dow Jones também e Russell 2000 também. No entanto, os índices europeus estão bastante mais fortes no dia de hoje. Vimos então há pouco as moedas mais fortes e mais fracas, portanto, mais fortes Iene e dólar, mais fracas CHF, Libra e também NZD. Olhando então para o mercado cambial, grande recuperação aqui no dólar americano, a aproximar-se novamente aqui dos 108 e a levar então cá está o ouro a cair. EURUSD como tal a voltar para baixo, acabará os 1,04 em baixo outra vez. Cable também, portanto não conseguiu quebrar aqui a resistência em alta, atenção, e a fazer aqui um ponto de inflexão nesta zona, portanto poderá novamente voltar aqui para baixo, para a zona dos 1,21. O AUD também continua sem conseguir reintegrar o canal. Também aqui o NZD a cair no dia de hoje. E temos então o Iene muito forte, com o Euro-Iene a fazer novos mínimos. Libra-Iene também em queda, em novos mínimos. Aliás, está quase a quebrar os mínimos feitos no dia 17, portanto este ano, mínimos do ano. Se quebrar, poderá então disputar um movimento de queda ainda maior. E o dólar-Iene aqui mais equilibrado, com tanto o dólar como o Iene bastante fortes no dia de hoje. Euro-CAD também a cair e dólar-CAD aqui a recuperar, a beneficiar então no dólar bastante forte no dia de hoje. Por último, mercado de criptomoedas. Hoje tudo no verde. Bitcoin a valorizar 2,30 para perto então dos 99 mil dólares. Olhando para o gráfico, conseguimos ver que continua então a negociar empardada entre os 91 mil e os 109 mil. Bem, por hoje é tudo. Ficamos então por aqui. Um bom resto de dia a todos e bons negócios.